eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação para você. Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast! Neste BizuCast iremos falar de um conceito chamado envolvimento total. Devido à crescente demanda de trabalho que as empresas enfrentam hoje, elas viram a necessidade dos executivos dessas empresas estarem preparados para enfrentar a competição, o estresse e as metas e manter ainda o foco no resultado. Apresentaremos o equilíbrio das 4 dimensões e como podemos ser atletas corporativos para aguentar os desafios da rotina. E para o dia de hoje nós temos aqui um convidado muito especial que é o Fabrício Ortiz. Se apresente, Fabrício. Sejam todos bem-vindos. Eu me considero um atleta corporativo. Estou buscando, mas é considerar que a vida não é gerenciar tempo, mas gerenciar a sua energia. Então vamos fazer um papo aqui muito animado com o Albino e com mais convidados que vão ser apresentados agora, para a gente colocar alguns pontos aí que muita gente não percebe, mas que muda totalmente a qualidade da sua vida, né? O seu trabalho, os seus resultados e tudo mais. Então é buscar isso infinitamente até o último dia. Muito legal. Então é cumprir a missão até as últimas consequências. E para isso a gente tem que estar bem preparado. Muito bem. E para completar o nosso quadro de 3, eu apresento Grazi Daru. Se apresenta, Grazi. Olá, pessoal. Aqui é a Grazi. E hoje a minha participação é como curiosa do envolvimento total. Dá para ter envolvimento total Six Sigma, tipo 99,999? Ou tem que ser 100%? Dúvidas pairam no ar. Que tipo de executivo é esse do envolvimento total? Né? Então eu tenho algumas dúvidas aí, quero tirar com o nosso especialista. E acho que é um tema que tem tudo a ver com os dias de hoje, né? Como que a gente fala sobre isso? Fala, pessoal, vamos para as leituras de e-mails. Eu recebi um e-mail do Hamilton Daledoni que fala assim, vamos lá. Fala, meus queridos, tudo bem? Primeiramente gostaria de parabenizar o BizuCast, já incorporado na minha rotina. Sobre o BizuCast de terraformação, me lembrou duas coisas interessantes. Tem um mangá, que inclusive já virou anime, muito bom, disponível no Netflix, que fala sobre esse tema, que é o Knights of Sidonia. A humanidade foge da Terra em uma nave gigantesca do tamanho de uma grande cidade e fica vagando pelo espaço procurando lugares habitáveis. Dentro disso, eles mudam os humanos, bem como vocês falaram no episódio de terraformação. Por exemplo, agora eles fazem até fotossíntese. Eles também são clonados e eles têm sexo indefinido até definir seu parceiro. O sexo se adapta ao parceiro que eles conhecem. Para a alta administração da nave, existe a condição de transferir a mente sempre para corpos mais jovens e garantindo a perpetuidade desse projeto. Tem um outro desenho, se eu não me engano, da Disney chamado Titã, que é a busca por uma grande arca de Noé para a formação de um novo planeta, criando atmosfera e recriando várias espécies iguais a que vocês comentaram no programa de terraformação. Enfim, apenas coisas interessantes que têm relação com o assunto e que não foram citadas por vocês no programa de terraformação. Ainda a ver com esse tema, vocês pretendem falar de vida alienígena? Pretendemos sim.
Hamilton. E é muito bem-vinda a sua sugestão. E todo mundo que tiver sugestão de pauta e também tiver comentários e quiser se expressar, mande um e-mail para bizucast@gmail.com. Aí o Hamilton continua. Tem um filme muito bom chamado Distrito 9, que fala um pouco de como seria a relação dos humanos com uma raça alienígena de um lado assim mais humanitário do que esse assunto já batido de guerra e conquista. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Realmente eu gosto muito desse filme Distrito 9. Ele faz, na minha concepção, assim, até um comparativo do que seriam as diferenças sociais, né? E numa situação onde os alienígenas vêm pra Terra e ficam desfavorecidos em relação aos humanos. É muito legal e eu ouvi falar que esse filme vai ter continuação, né? Muito legal. Pessoal, para quem quiser mandar e-mail para nós, mande para bizucast@gmail.com. Mande sugestões de pauta, mande com comentários, mande mensagem para nós queremos ler suas mensagens aqui. Um abraço, pessoal! It's time! Fabrício, vamos lá então, vamos começar do começo, pro pessoal que está escutando e deve estar pensando assim, o que é esse negócio de envolvimento total? Será que é religião? Sim. Será que é pirâmide? É Mary Kay? O que é esse negócio aí? Então assim... Então a gente fala assim, tem um conceito que foi criado por um tal de Jim Loehr, é isso? E Tony Schwartz? Isso, Tony Schwartz, isso. O que eles consideraram? Primeiro, o mundo corporativo é um ambiente muito estressante que tem uma série de desafios, beleza. E eles fizeram um paralelo com o mundo do esporte, né? O mundo dos atletas profissionais. Como que é um atleta profissional? Quanto tempo ele passa treinando? Responde aí pra mim. 8 horas, 14 horas. Por dia, 8, 10 horas por dia? Eu deveria imaginar, assim, dependendo do atleta, vamos pegar um de luta, né? O cara treina talvez, sei lá, 10 vezes mais do que o momento do momento de atuar, talvez. Perfeito. Até muito mais, porque olhando assim os atletas profissionais mesmo, você tem lá, quantas lutas profissionais eles têm? 20, 30 lutas profissionais, assim, o cara lutou muito, o cara luta 10 anos, então ele tem 2, 3 lutas por ano. Se você for ver no horizonte de tempo, ele luta 2 vezes no ano para treinar 365 dias. Então, assim, se ele lutasse 3, seria 100 dias de treino para 1 de luta arredondando. E no mundo corporativo, como que é? Ao contrário. Luta mais do que treina. Luta 360, treina 5. Perfeito. E assim, 1 ou 2 vezes no ano, né? Vamos falar de líderes aí, que é o que eu tenho muita experiência em treinamento. Eles fazem 1 ou 2 eventos de treinamento por ano. Então eles têm 2 momentos, ou 1 momento por ano, para se reciclar, treinar, se preparar, refletir e se fortalecer para depois esgotar a energia. Então, olhando para esse cenário, o que eles pensaram? Poxa, para um atleta ter alto desempenho, ele precisa ter essa lógica invertida de treino para competição. Então ele acumula energia no treino para depois gastar tudo na competição. E aí na competição é aquilo tudo ou nada, né? Depois descansa, sabe aquela frase? Quando morrer, descansa. O cara entrega tudo. Ele treinou o ano inteiro, cara, ele vai entregar tudo. Aí tem lutador que, trazendo lutas, e o cara quebrou o dedo. Teve um que rachou a mandíbula no meio, tem um raio-x dele com a mandíbula quebrada no meio. Então ele ficou como se fosse o dentinho do Ronaldinho em cima, mas embaixo. Um dente separado do outro, assim, o cara lutando, meio esquisito. Depois ele revelou, quebrei a mandíbula e tal. Mas ele estava preparado para isso. No mundo corporativo é o contrário. E aí a gente fala assim, como que eu mantenho alto desempenho no mundo corporativo? Primeira coisa, eu tenho que começar a trabalhar um pouco mais esse equilíbrio de treino e recuperação, né? Treino e desgaste. Então, recarregar e gastar energia. E esse é um dos conceitos mais importantes do envolvimento total. É fazer essa analogia com o mundo do alto desempenho esportivo e falar como que é o alto desempenho do atleta corporativo. E eles começaram a olhar para o mundo corporativo e tinham pouquíssimos exemplos de pessoas que tinham um bom desempenho completo. O cara é um bom profissional e, ao mesmo tempo, ele tem saúde física, tem lazer, ele tem uma tranquilidade, o que é muito comum no mundo corporativo. O cara tá doente, o cara é muito bom, mas ele não tem tempo, ele tem uma série de queixas, né? E essa série de queixas vão se acumulando e é aquela velha história. Você tá indo bem no trabalho, aí você bate o carro antes de uma reunião importante. Perda total no carro, você tem uma série de problemas para resolver, e aí você vai pro trabalho. O que acontece? Você tá focado na reunião? Não. Seu desempenho diminuiu. É aquela velha história. Eu tava bem fisicamente, mas aí recebi um feedback no trabalho. E aí, fiquei incomodado com aquilo. Naquela noite eu já não vou na academia. Isso é interessante, então, né, Fabrício? Eu queria colocar um ponto aqui. Tem muita gente que fala por aí, talvez tenha virado até um mantra aí, de dizer assim,
né, não deixa a tua vida interferir, pessoal, na tua vida profissional. Como se isso fosse possível, né? Você deixar de ser... Possível. É possível, mas temporariamente. Não é possível no longo prazo. Sabe, no espectro mais amplo de você falar, na minha carreira, na minha vida, no longo prazo não é possível, não é sustentável. Porque então, você é o mesmo, né? Você é um só. Isso, é um só indivisível, né? E aí o que acontece? Eles começaram a perceber que comparativamente, aí está o grande segredo, porque quando você tem poucos exemplos, é aquela coisa, né? Eu não tenho ninguém que se desponta, então o cara para ser bom profissional é assim, a vida familiar é deixada de lado, a parte física é detonada. Em algumas empresas você vai lá, eu estava inclusive dando treinamento numa empresa, e tinha um coffee break muito bom, o pessoal comendo pra caramba, e eu lá, sou meio comilão mesmo, né, vocês já me conhecem, e aí fui lá, comecei a comer também, e os caras falaram, você tá animado aqui, né, tá entrando no padrão, né, e o cara acariciou a barriga e falou, dá uma olhada no nosso padrão. 100% dos gerentes tinham um barrigão, assim, e aí ele falou, vai entrar no padrão aqui da empresa, e aí, quando você não tem uma referência diferente, vai o melhor que tem. E aí, por muito tempo, a gente via no mundo corporativo, o melhor que tem é o cara focar só no trabalho e não liga para as outras áreas da vida. Aí, aquele espeto da vida, sabe a roda da vida? Tem vários elementos. Você põe lá vida pessoal, vida familiar, carreira, amizade, dinheiro e tudo mais. Oi? Ferramenta de coaching. Claro. E aí você põe a roda da vida. E tem cara, por muitos anos, esse foi um exemplo clássico, né? É o espeto da vida. O cara só foca em uma coisa. Só um espeto, o resto é zero, né? Só um ponto alto lá. E aí, por exemplo, o cara só foca na carreira. Então, o cara, para ter uma vida boa, ele tem que focar só na carreira. E ele fica bom naquilo. O problema é que isso não se sustenta no longo prazo. E aí, duas coisas acontecem. Uma, no longo prazo, isso não se sustenta. Dois, quando aparece uma pessoa que tem um equilíbrio um pouquinho maior em outro elemento, ele acaba superando aquele primeiro indivíduo. Por quê? Porque ele tem um equilíbrio maior e ele tem uma possibilidade maior de se recarregar e de gastar energia novamente. Então, é como se você comparasse assim, um celular que você nunca carrega completamente a bateria e sai usando, ele vai acabar mais cedo, e o outro que tem uma bateria recarregada na sua plenitude vai, né, para competição ou a campo para ser utilizado. E aí você vai ter uma longevidade maior de energia desse celular que carregou a bateria por completo, e o outro vai acabar mais cedo. Comparativamente, esse primeiro modelo perde para o segundo. E aí só agora a gente consegue ver pessoas, tem vários exemplos aí agora, que são grandes empresários, acumulam um grande patrimônio, são responsáveis por um grande volume de negócios, têm uma vida familiar muito boa, têm saúde física e principalmente têm, né, a estética física considerada acima da média. Agora só que você está vendo esses exemplos aflorando. E comparativamente com o modelo que a gente estava acostumado a ver, é só uma coisa ou só outra, esse exemplo é mais completo. Fabrício, por que tá saindo de fora de moda o executivo pansudinho? Por quê? Porque no longo prazo a performance dele é menor. Por que é menor? Porque lembra daquela coisa, estou indo para o trabalho, bato o carro, fico afetado num campo da minha energia emocional, mental, fico preocupado, vou pro trabalho, meu desempenho cai. Vou pro trabalho, tô focado, mas aí eu peguei um vírus, uma doença, diminuí minha imunidade, baixou, porque eu fiquei trabalhando até mais tarde, não me recarreguei direito, não me alimentei bem, acordei cedo, tomei café, aí não comi direito, aí a imunidade baixou, peguei um vírus e a minha performance caiu. Aí você fala assim, aquela pessoa que trabalhou um equilíbrio um pouquinho melhor, ele tem uma imunidade mais alta, ele está menos suscetível a essas coisas, ele se desestabiliza menos na alimentação, por exemplo, no descanso, ele tem mais energia no dia seguinte, ele supera aquele outro anterior. Então é muito no sentido comparativo. Nós poderíamos afirmar que atualmente o nível de competição, estresse, exigência das metas e o foco em resultado e a velocidade disso tem se intensificado, exigindo ainda mais dos profissionais? 100%. É um mundo VUCA que a gente chama, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Cada vez mais o mundo está se acelerando no horizonte do tempo. Se você ficar parado, já ficou para trás. É aquela coisa. Se você ficou parado, o seu concorrente já fez um pouquinho mais. Então hoje o nível de exigência é absurdo. Absurdo, as pessoas não conseguem mais se divertir hoje. Assim, tem até um vídeo que eu vi hoje aí pipocando no Facebook e tal, que você tem 5 minutos para se divertir, os caras montaram uma piscina de bolinha no meio de uma rua lá nos Estados Unidos movimentada e falaram, você tem 5 minutos para se divertir? Aí aquele cara de terninho, né, preocupado com a reunião, entrava lá 5 minutinhos, o semblante do cara mudava. Ele falou, nossa, fazia tempo que eu não relaxava. Ele voltava, saía e eles filmavam o cara indo embora, assim, com outra postura, sabe? Mais leve e com certeza a performance dessa pessoa naquela próxima reunião melhorou, porque ele pôde equilibrar melhor a sua energia. O que está acontecendo hoje?
a competitividade atingindo níveis insuportáveis. A necessidade de superação, de inovação, de melhoria contínua, de fazer mais com menos, ela está atingindo níveis humanamente insuportáveis. E aí, como que a gente reage a isso? Alguns, usando o método antigo, o que faziam? Trabalham mais horas, tomam mais café, tomam aditivos, drogas, remédios para aguentar, suportar isso. O que acontece? A gente vê isso na realidade. O cara morre com 50, 60 anos. Então a performance dele no longo prazo foi interrompida, não teve. Nem que seja em termos de tempo, ela fica prejudicada, né? Fica prejudicada. E assim, e aí não adianta o cara ser uma carreira meteoro, uma vida meteoro, que você vai, estoura, e aí o residual que você não consegue fazer transição para ninguém, não consegue ensinar alguém direito. Você vai, estoura. Não adianta. Hoje isso não é já visto como um exemplo bom, porque o exemplo bom é aquele que o cara vai, prospera em todos os aspectos da vida, ensina pessoas a fazerem o mesmo, constrói a longevidade, uma dinastia daquela ideia, daquele legado dele. Então ele consegue fazer aquele exemplo completo. E quanto mais o tempo passa, mais e mais a gente está sendo exigido disso. O que começaram a perceber? As pessoas não estavam conseguindo manter a performance nesse ambiente, que é considerado VUCA hoje, muito dinâmico, né? E aí começaram a buscar alternativas para conseguir suportar. E o ser humano é muito adaptável. E aí eles começaram a perceber que, comparativamente, as pessoas que conseguiam ter mais desempenho nesse ambiente eram aqueles que trabalhavam melhor esse equilíbrio. Foram investigar a fundo e descobriram uma ciência ali, uma lógica por trás. E claro, e aí o cérebro humano, para trabalhar, criaram o conceito de 4 elementos, 4 energias, tá? E aí esse é o primeiro conceito do envolvimento total, que é, nós temos 4 energias. Então, para quem está aí ouvindo, você vai descobrir hoje que você está em cima de uma cadeira da vida que tem 4 pés. Você está em cima de uma cadeira com 4 pés e um pé está manquinho, ou está fraco, ou está mais curto que o outro, o que acontece? A cadeira se desequilibra e você cai. Não tem jeito. Então a gente precisa se manter em cima, e nós estamos, é inegável, não tem como você falar, não, vou trabalhar fora do sistema. Então, meu amigo, faça como aquele personagem do Tartarugas Ninja, lembra? É um cérebro em cima de uma máquina, de um robô. Você transporta seu cérebro para um robô e aí ele manda ver. Mesmo assim tem os seus desafios mentais. Mas se você está dentro do seu corpo físico, não tem outro jeito. É a sua casa. Se você não tiver corpo, onde você vai morar? Não tem. E aí o que acontece? Você tem que trabalhar esse equilíbrio. Você está em cima de um corpo que tem 4 dimensões. Então, quando os caras trazem isso à tona, ele te obriga a olhar para isso e falar assim, como que eu estou em relação a isso? Porque não tem como escapar desse sistema. Se você nasceu, está vivo aí, está ouvindo isso, tem um corpo físico, você está em cima desses 4 pilares, não tem como escapar. Desculpe decepcioná-los. Vocês vão ter que agora, é como, eu gosto muito do Dr. Lair Ribeiro, um cara que tem uma consciência absurda da vida, de vários aspectos. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, se você não tiver saúde, cara, não tem mais nada, entendeu? Não tem mais nada. E aí quando você trabalha as quatro dimensões, você descobre que não tem como negar a regra, é uma coisa assim inegável, sabe? Ó, por exemplo, e aí isso me lembra muito a frase de um gerontólogo uma vez que falou o seguinte, olha, você entrou nessa vida, você vai sair dela morto. Essa é a regra do jogo. E aí esse gerontólogo falava o seguinte, se você entrou na vida e nega as regras, é como você entrar para jogar basquete com regra de futebol. Você vai perder, cara. Você vai pôr o pé na bola e não vai errar. Então, se você entrou na vida e nega as regras da vida, você vai perder todos os dias, você vai viver triste, deprimido, não vai ter o sucesso que você deseja, não vai atingir o que você quer e vai terminar ela chateado, porque você entrou nela e não concordou com as regras. E quando você entra na vida, você tem que concordar com as regras. Não tem o que eu possa fazer. Desculpe decepcioná-lo. Eu acho que tem um ponto também, né, Fabrício, que a gente vai passar pelas energias, né, pelas dimensões aí da saúde, mas grande parte das pessoas, quando fala do termo saúde, pensa no corpo só, né? Só. E é muito comum no envolvimento total as pessoas darem muito foco, muita atenção à energia física. Ela é a base de tudo, mas não é sozinha. Porque senão, todo cara que era viciado em academia, super, né, atleta, estava tudo bem em todas as áreas da vida, não necessariamente. A Grazi ia falar um negócio aí. Fala, Grazi. Eu quero fazer algumas perguntinhas aí, algumas indagações. Vamos lá. Porque quando a gente traz, assim, com relação a esse desenvolvimento mesmo do equilíbrio, né? Até tem algumas teorias que chegam a falar que é melhor você falar sobre a harmonia do que o equilíbrio, porque o equilíbrio ele sempre tem as polaridades, né? Eu preciso das duas polaridades para estar em equilíbrio, dos dois lados estando bem. E daí quando eu falo em harmonia, eu tenho um conjunto em rede que me faz estar em harmonia. Quando você traz os 4 pilares, físico, emocional, espiritual, aí você vai falar deles todos, mental, com relação, é acessível para todos, né? E aí, como coach, a gente já sabe, sim, todo mundo consegue. Mas uma coisa que eu temo muito, assim, a gente falar desse tema, é falar assim, olha,
você tem que fazer isso, e algumas pessoas se frustrarem porque a curva de aprendizado é diferente para cada mente, né? Perfeito. O que de repente, rapidamente você vai conseguir desenvolver, para o outro é mais difícil. Esse desafio do comportamento, onde que ele entra, sabe, no envolvimento total, assim, Fabrício, isso que eu fico imaginando. Perfeito. Primeira diferentes coisa perfis assim, comportamentais, sabe? Claro. Eu trabalho com o conceito de profundo respeito e preservação das individualidades pessoais. Cada pessoa tem a sua régua. Então, quando a gente fala assim, comparativamente, as pessoas têm mais desempenho, sim, porque elas estão, vamos usar o termo harmonia, que eu achei fantástico isso que você colocou. Em maior harmonia, esses elementos estão em maior harmonia. Perfeito. O que acontece? Cada um vai ter a sua medida de harmonia, vai ter a sua régua. Então, é muito difícil eu olhar o outro e colocar uma régua genérica. O que é legal do envolvimento total? Ele permite você desenvolver sua própria harmonia dentro da sua própria régua. Legal. O que não é possível fugir é de que você vai ter que trabalhar um pouquinho em cada uma delas. Uhum. Para alguns, você tem que fazer esforço maior em uma das dimensões, para você ter um resultado melhor. Por exemplo, eu conheço pessoas que estudavam comigo, vou falar um pouquinho de escola. Tinha uma menina que estudava comigo, por exemplo, ela falou, estudei 12 horas nesse final de semana. E fez a prova de matemática e tirou 2. E ela estava chorando no corredor. Eu falei, estudei 12 horas no final de semana e tirei 2. E aí o coleguinha do lado falou, nossa, eu nunca estudei nada em matemática, eu vou lá e tiro 9 e 10, 9 e 10. Obviamente eles têm regras diferentes para matemática. E é inegável que eles vão ter esforços diferentes. Se ela quiser minimamente ter um resultado em matemática, ela vai ter que se esforçar. Talvez não 12 horas, mas talvez 3 ou 4 horas, com um pouco mais de estratégia, mas ela vai ter que estudar mais do que o outro. Como tem pessoas que já têm uma genética maravilhosa e não precisam muito exercício físico para ter uma saúde física. Já tem um colesterol equilibrado, já tem um desenvolvimento muscular, já tem equilíbrio lá. Tem pessoas que já nascem doentes. E aí, para ter um mínimo de energia física para fazer as suas coisas no dia a dia, tem que tomar remédios e fazer uma série de tratamentos. É a régua da pessoa. Ou até a gente deu o exemplo aí do emocional. Às vezes uma pessoa que nasceu, sei lá, numa família que todo mundo é zen, que faz meditação, é mais fácil o cara ter uma estabilidade emocional. Agora o cara nasceu numa família de espanhol, todo mundo se xinga, manda um tomar no cu, tal, o dia inteiro. É um pouco mais difícil daí. Lógico, claro. Perfeito. O bebezinho já entrou na casa que ele foi morar quando nasceu e já viu a galera gritando lá. Ou é mais fácil também, né? Pode ser o contrário também. O cara já tá acostumado com esse estresse, pra ele é normal. Tem os dois lados. Tem sempre os dois lados. Exatamente nesse ponto assim, que é legal a gente explorar até pra quem tá ouvindo, né? Fala, puxa vida, são 4 pilares e esse é a receita do bolo, né? E vamos nessa. Você vai falar mais na frente e tudo, mas assim, é a receita do bolo, mas a mão de quem tá preparando, cada um tem a sua, né? Cada um vai ter a sua jornada. Porque o que acontece muito, e eu vejo muito isso trabalhando com o comportamento humano, que é as pessoas realmente tentarem se igualar, né? Então, puxa, esse líder, ele conseguiu e ele é fenomenal, e aí a pessoa começa e entra na jornada e depois põe a culpa no método, né? Ah, não. Exato. Nossa, isso daí não dá, esse envolvimento total não tem nada a ver, não é bom, mas usou a farinha, usou o ovo, usou tudo, mas não na mão que ela precisava, né? Exatamente. E assim, vamos falar das 4 energias, que é o princípio número 1. São 4 princípios que regem esse conceito. Número 1, temos 4 energias. Então pensa na sua cadeirinha da sua vida, tem 4 pés. Independente de como eles estão, independente da régua que você tem, existem os 4. Isso é inegável, é a regra do jogo. O que vai acontecer? Você tem lá o primeiro. Vamos fazer analogia com o bebê para você nunca mais esquecer como uma pessoa nasce e se desenvolve. A criança nasce, ela ganha um corpo físico, tá? Na verdade, ela já ganhou ele ali desde a sua fecundação, ele já tem um corpo físico. Então, a primeira energia é a física, é o primeiro pilar, e a gente costuma desenhar uma pirâmide para fazer isso de uma forma mais clara. A base de tudo é o físico. Sem corpo físico não tem nada, a não ser que você desenvolva lá o exoesqueleto do inimigo das tartarugas ninja, que você põe lá o cérebro em cima de um robô. Talvez no futuro seja possível, mas mesmo o seu cérebro, ele é o corpo físico, onde estão todas as suas memórias, emoções. Então, o físico é a base
base de tudo. O que é a saúde física? É você minimamente ter a disposição para acordar, e não acordar como se estivesse com vontade de dormir. Tem gente que fala, eu queria ir dormir, não, eu queria acordar com a disposição que eu tenho quando eu vou dormir, de querer assistir filme, série e tal, e queria dormir com o sono que eu tenho quando acordo. Aí a minha vida estava resolvida. Né? Agora, é você acordar disposto. Então, primeira coisa, um sintoma que você tem que ver se a sua saúde física está em dia. Você acordar com disposição. Acordar bem. Senão, você está, de alguma forma, precisando trabalhar melhor essa energia. Acordar com disposição e falar, opa, tenho energia para o dia inteiro. E não construindo, sabe aquela coisa de você acordar, parece que foi atropelado. E aí vai, aí toma um café e vai ganhando energia ao longo do dia. Não. Aí você está recarregando energia na hora que era para gastar. E aí você vai ser consumido ao longo do dia, vai tomar porrada no trabalho, no dia a dia. E aí, meu amigo, você vai começar o seu dia com a bateria no 12%. Vai acabar como? Pedindo o power bank emprestado ao longo do dia. O problema é que o power bank tem o seu custo. Vai tomar café, vai tentar, né? E não vai conseguir, vai tomar Red Bull, aí não vai funcionar. E aí que é interessante que essas substâncias, elas dão um efeito, mas é super estreito o tempo, né? E daí o custo disso é que te consome, quando acabar o efeito, você fica mais cansado ainda. Perfeito, mais cansado. Tá atrapalhando a consequência e não a causa. Exatamente. E aí tem um livro maravilhoso que você pode ler, A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Ele explica direitinho como que os hormônios, né, de baixa qualidade são produzidos quando você não dorme bem. E ele testou com o Ayrton Senna, testou com vários atletas. Dormir 10 horas em vez de 8. O cara tinha uma performance superior. De 8 para 9, o cara já tinha um ganho em performance. De 9 para 10, ele já tinha outro ganho em performance. O cara dormia 10 horas por noite. E aí você imagina como que é você diminuindo isso, né? Ó, quebrando os mitos aí. Tem muita gente tonta que fala assim, eu durmo 4 horas. Eu durmo 3 horas. Se você fizer um exame de sangue, um exame hormonal, você vai ver que esse sujeito está carente de hormônios de alta qualidade. Ele vai ter problemas, vai ter aumento de cortisol, vai ter uma série de problemas no seu corpo físico que são irreparáveis. Então não tem como você, durmo 4 horas e fico bem. Tudo bem, eu fico bem mentalmente, posso ter um foco, uma determinação e conseguir me engajar lá com talvez um café, uma coisa, e eu fico animado. Mas fisiologicamente, se você fizer um exame, o cara está desequilibrado hormonalmente, porque não há como possivelmente fisicamente repor esses hormônios. E aí o Nuno Cobra nesse livro fala uma coisa muito legal. Ele explica como se fosse assim, fechou o estabelecimento comercial e a equipe da limpeza entra. E a equipe da limpeza demora 8 horas para fazer a limpeza do ambiente. E aí você abre o estabelecimento depois de 5 horas. O que acontece? Os clientes começam a entrar, derrubam um balde de água e começam a sujar tudo de novo. Não houve uma limpeza adequada. E aí a restauração das células não é adequada, você vai ter uma abreviação na sua longevidade de vida, vai ter menor qualidade na sua saúde física, menor capacidade mental, menor tudo. Tudo inferior. A sujeira acumula. A sujeira acumula. Acumula e ela cobra a conta num câncer, num problema depois, e aí vai embora. Isso é assim, mas é cientificamente comprovado. Tem outra coisa, né? Tem uma coisa, Fabrício, que eu noto também, não só do sono, mas do exercício. Eu não sou um esportista, mas as minhas atividades, desde que eu recebi o treinamento que você ministrou sobre esse equilíbrio, eu iniciei um ritual da parte da energia física, que são as caminhadas. E quando eu não consigo cumprir, se eu for olhar aí dos últimos 90 dias, grande parte eu cumpro. Nos últimos 30 dias eu fracassei. Eu começo a sentir a falta da endorfina no meu corpo. Perfeito. E o desequilíbrio começa a desmoronar toda a pirâmide, cara. Toda a pirâmide desmorona. Perfeito, desmorona, porque é a base. Então, vamos dizer assim, é o alicerce fundamental. A criança nasce, ela ganha o corpo físico. E é em cima desse corpo físico que toda a sua vida vai se desenrolar. Não existe vida sem o corpo físico. Então você pode negar a regra do jogo, mas eu não ligo pro corpo. Tá bom, então você vai ter que viver com o que a vida vai lidar de corpo, que vai ser um corpo às vezes muito desgastado, precocemente deteriorado, né? Mas a vida, tem gente que fala assim, não, mas aqui é tudo poluído, né? Tá ferrado e meio, não tem problema. Cara, já que tá ferrado, vamos fazer o melhor possível. Então, para que você vai piorar uma coisa que já tá ruim? Isso é a regra da vida, sempre é possível piorar. Tudo. Isso é verdade. Então, se você for jogar para perder, meu amigo, nem entra em campo. Sabe? Qual que é a graça? Então, é começar a entender essas coisas e não achar que isso é bobeira. É você olhar para dentro e falar assim, vou dormir antes das 10 horas da noite. Vou experimentar, acordo, é diferente. Vou dormir, vou assistir série, vou ficar animado, 00:30, vou dormir. Analisa, faça uma análise, não precisa ir em nenhum laboratório científico, nada.
faça um experimento social com você mesmo. Acorde, depois de ter dormido antes das 10 da noite, e cumpra o seu dia. E acorde, indo dormir meia-noite, meia-noite e meia, 1 da manhã, e cumpra o seu dia. E me responda depois. Manda mensagem aí pro Albino e me conta como é que foi esse experimento. Você vai começar a falar, puxa vida, estou precisando cuidar mais disso, porque a diferença prática no seu dia a dia é enorme. Enorme. As pessoas acham que não, mas se você se concentrar mesmo, se autoavaliar com uma certa criticidade mesmo, vai perceber a diferença. Não adianta negar. Então, falar, mas eu não acredito nisso. Tá bom, experimente. Se você não acreditar, você vai perder. Mande a sua experiência para bizucast@gmail.com. E agora, Grazi, fale, Grazi. Não, é só com relação, antes da gente passar para o próximo tópico da pirâmide, no momento em que eu entendi que fazer atividade física não era para o emagrecimento, né, e sim para uma evolução muito mais mental e muito mais de realmente harmonia do todo do que para emagrecer, é isso que o Albino está trazendo de fazer a caminhada, tem um outro cunho, sabe? Tem uma outra motivação quando você ressignifica o exercício físico na tua vida. E o que acontece hoje na sociedade, que a gente cresce com a crença que para o exercício físico, você trabalhar a parte física, é estético. Porque realmente, se você for ver, a nossa sociedade, ela cresce dizendo, olha, você vai para academia para você ter o melhor corpo e para você se adaptar aí, para não sofrer bullying, né? Mas, e não é. Ao passo que você aprende que isso é uma ferramenta muito útil para as outras áreas da tua vida, vai que vai. E você pode continuar gordinho, né? Eu e o Albino podemos falar isso, fazendo caminhadas, mas mais feliz, né, Albino? E não é porque você é gordinho que a dose de endorfina não vai ser jogada no teu corpo. Você não vai... Não é quando você for sarado, bombado, que nem o Fábio Prantera, musculoso, assim, que você vai ter tuas doses de endorfina no corpo, né? E a endorfina promove uma sensação de prazer, de felicidade enorme no seu corpo, né? Enorme. E outra, ela inibe a vontade de você comer coisas que não são muito saudáveis. E falando quimicamente, ela bloqueia a cortisona, que é a base da tristeza e da depressão. E a base para muitas doenças. E aí o que acontece? Você viu que em nenhum momento eu falei da parte estética da energia física, mas energia no sentido de que ela vai ser a base para que você tenha a disposição necessária para ter o alto desempenho, seja corporativo, seja na vida familiar, na vida pessoal. É só quem tem filho pequeno fazer o seguinte, fica fazendo corujão de séries e vai dormir pouco. Acorde e seu filho pequeno lá te chamando, você com raiva dele, porque você quer dormir até não sei que horas para tentar repor, que nunca é reposto. Então assim, eu separei aqui, são 3 elementos da sua energia física. O sono, que é a base de tudo. Recomendo muito o livro Semente da Vitória, do Nuno Cobra. A alimentação é o segundo elemento e a atividade física é o terceiro elemento da energia física. Se pudesse colocar assim, resumidamente, em 3 elementos para você focar, fazer um auto-diagnóstico, você falar como está o meu sono, como é que está a minha alimentação, como está a minha atividade física média. Olhar as médias, olhar aquilo que é rotina seu. Estou dormindo 5 horas por noite todas as noites, há muitos anos. Poxa, desequilíbrios hormonais certamente estarão te acometendo. Certamente. Nós não temos um DNA feito para dormir tão pouco. Precisamos descansar mais. E dormir a alimentação demais também faz mal, né? Tipo, 14 horas. 15... Exato. Não, também é verdadeiro. Mas quem que é esse cara que dorme 14 horas que eu quero conhecer? Tem muita gente. Albino, tem muito adolescente. Isso. Mas o que acontece, Grazi? É fora do horário. O cara não dorme 14 horas da noite pro dia. Ele dorme durante o dia, ele dorme tarde, porque tem no computador, e aí dorme à tarde. É aquela velha história do corpo tentar buscar o alimento a hora que ele não existe mais. Porque a produção hormonal, ela também respeita o relógio biológico. Eu dou muito treinamento para líderes que trabalham em turnos, em fábricas e tudo mais. Multinacionais, que não param 24 horas. E o cara na fábrica ali, ele fala assim, já trabalha há 18 anos no turno da madrugada. O cara tem olheiras, ele tem a pele de outra cor, ele, né? É mais branco. Ele fala, cara, não repõe. Nosferatu. Não é a mesma coisa. Cara, ele fala assim, quando eu pego férias, parece que eu nasço de novo, eu ganho uma energia que eu não tenho ao longo do ano. Eu faço isso há 20 anos. Eu sinto a minha energia verdadeira quando eu tiro férias e durmo no horário normal. E ele fala, olha, eu tenho certeza, o cara não é especialista, nem médico, nem uma clínica de diagnóstico. Mas ele tem a experiência prática da sensação física, da impossibilidade de você ter energia total
não dormindo na noite correta, dormindo durante o dia, por exemplo. Vamos para a próxima energia? Vamos lá. Próxima energia. A criança nasce no corpo físico e a primeira coisa que ela faz... Chorar. O que é quando ela nasce? Chora. Então vem a segunda energia, que é a emocional. E aí a emoção vem, e aí você começa a pensar assim, o que é energia emocional? É aquela energia que tem a ver com o seu sentimento, aquilo que eu sinto ao longo do dia que vai balizar o meu comportamento e minha performance. A energia emocional ela é muito afetada, por exemplo, pela energia física. E aí você começa a ver o encadeamento, a relação sistêmica das energias. Então se eu fisicamente estou cansado, alguém me chama, eu já respondo com um pouco mais de mau humor. Eu já não estou muito no meu melhor dia, entendeu? E aí uma começa a pesar na outra. Eu estou bem fisicamente, mas eu recebo um feedback muito ruim, muito atravessado de alguém que eu odeio na minha empresa. E aí, naquele dia, eu perco a minha energia de trabalhar meu físico, eu fico meio assim, até meio cansado. Fico até com sono mais precoce. Chego em casa, tudo que eu quero é dormir para esquecer aquilo que aconteceu. Já começa a perceber a relação sistêmica. Então, quais são, resumidamente, os elementos da energia emocional? Primeiro, o seu equilíbrio do dia a dia. O quanto que eu estou passando por momentos de estresse ou quanto eu estou passando por momentos de prazer. Segundo, relacionamento. Pessoas à minha volta estão com conversa de amigo ou de inimigo para comigo. E terceiro, o quanto que eu consigo me superar, o quanto que eu tenho resiliência emocional para superar as adversidades e continuar indo sem me abalar. Tem gente que se receber uma resposta mais torta no trabalho, acabou o dia. Fica com o bico, fica lá emburrado na frente do computador, você pergunta, ela não responde mais e acabou o dia para aquela pessoa. Então é uma pessoa com uma fraca energia emocional. Mas aí, Fabrício, como que o cara consegue ficar marombado na energia emocional? Na energia emocional. Primeiro, trabalhando de uma forma estratégica, coisas que lhe dão prazer emocional. Conversar com pessoas que realmente o alimentam, que não consomem. Buscar atividades em que ele consegue extravasar a emoção. Se o cara ficou muito chateado, ele tem que extravasar em algum lugar. Se ele não extravasar, isso vai virar para dentro, vai mudar a composição. Extravasar como? Boxe? Pode ser, lutas, uma forma maravilhosa. Um crossfit que ele vai lá, teatro, ele pode fazer a dramatização daquilo que ele sente, o desenho. Gritar vale. Tipo, tá sozinho num lugar no carro, gritar pra caralho. Maravilhoso. Você fez aí um exemplo claro do Neila Torraca, né? Eu faço isso direto no carro. Berro e grito e fico imitando Neila Torraca, não sei o quê, e fico bonzão. Você tem que pôr emoção pra fora de algum jeito. Porque, na verdade, o que é emoção? É uma onda que bate. É algo inevitável. É como uma onda que bate no rochedo. Agora, o que o rochedo sente em relação à onda batendo, pode ser muito obrigado por me molhar, ou falar, você de novo. Então, o que você faz em relação à onda que bate é como você trabalha a energia emocional. Me permita fazer um adendo a isso que você está falando da rocha e ver se eu estou certo no raciocínio. Se a rocha também, ao invés de contornar a onda, ela cria uma superfície muito ampla de oposição, sendo que é inevitável a onda vir, a rocha vai quebrar. E se ela tenta se moldar, ela vai sendo esculpida, tornando-se uma outra rocha, ganhando forma mais hidrodinâmica, né? Perfeito. É a aceitação da vida. O que é a aceitação da vida? Aceitar as limitações e os limites. O que são limites? Os limites externos do ambiente, onde você nasceu, estrutura. Às vezes você tem limites externos. E o que são limitações? Aceitar suas limitações internas. Eu, por exemplo, com 1,75 m, se resolver ser campeão da Liga NBA de basquete, eu vou estar arrumando um problema pra mim, porque eu não deveria querer isso. Autoconhecimento também parte daquilo que eu deveria querer e que eu não deveria querer. Eu não vou criar uma luta que é muito absurda pra mim, de modo que vai me deixar a minha energia emocional muito baixa. Eu vou só sofrer, vou apanhar. Poxa, minimamente eu preciso de um acalento, um bálsamo na minha vida, algo que me agrade. Então eu tenho que buscar em que eu arrase de uma certa forma, que eu seja elogiado, que eu tenha um resultado. Então eu tenho que buscar um caminho mais alinhado aos meus talentos. Aí o autoconhecimento é fundamental. It's time! E aí chegamos à terceira energia, que é a mental. Então ela nasceu, ganhou um corpo físico, chorou, começou a demonstrar suas emoções, e a criança cresce e vai para a escola. E aí ela começa a aprender cognitivamente as coisas e começa a ter uma energia mental, que tem a ver com o seu desenvolvimento intelectual, né? E aí o mental é incrível, assim. Eu conheço pessoas que passam um ano inteiro, a brincadeira que a gente faz, mas conheço pessoas que passam um ano, vocês acreditam? Um ano sem ler um livro novo? Eles existem por aí. São tipos estranhos que estão na sociedade, mas eles passam um ano sem ler um livro. Eu vou te falar, eu sou um tipo estranho, não desse, mas eu sou o cara que não lê
não ler 10 livros por ano. Eu compro os livros, leio um pedaço, troco, vou pro outro, leio um capítulo, compro outro. Mas, Albino, isso não te impede de ter uma eloquência e o conhecimento de muitos assuntos, poder falar de vários assuntos com uma certa profundidade que você tem, que é um negócio admirável, e alguns com muita profundidade, e tudo bem. Tá? Muito obrigado. Você fala, gostaria de fazer um pouco mais? Tudo bem, você está na sua régua, mas também tem que analisar, para mim, o que é bom, o que é possível. Tem gente que se reconhece e fala assim, cara, eu não consigo ler assim, ficar aquele cara que fica lendo, então... Mas seria uma página por dia. Ô Fabrício, seria então assim, o cara que não lê nada, né? Vamos até falar pro cara aqui que tá ouvindo o podcast e falou assim, puxa, mas vamos dizer, eu não tenho dinheiro, né? Pra comprar um livro, que é um absurdo, tudo bem e tal. Ou o cara dizer assim... uma boa desculpa. Ou o cara... Uma boa desculpa. Ou o cara dizer assim, eu não tenho tempo pra ler um livro muito comprido. Vamos falar pra ele que a internet está cheia de artigos. Que o cara poderia ler, e artigo é tão bom quanto ler um livro. Perfeito. E às vezes você lê um artigo, 7 minutos, 6, 7 minutos, você lê um artigo bom, né? 7 minutos, 5 minutos, todo mundo tem. Isso não é uma desculpa razoável para o cara não ler. Mas o que é importante entender, desculpa te interromper, Graça, mas assim, não, imagina. Só para concluir o raciocínio, o mental, ele é alimentado de várias formas. Tem gente que é bom para ver vídeo, tem gente que é bom para ouvir podcast, eu gosto muito de ouvir. Eu tenho uma preferência muito maior para ouvir do que ler. Eu também. Meu estilo. Apesar disso, eu trabalho a minha leitura dentro da minha régua com uma certa disciplina, com um certo foco, um certo nível de esforço, que para mim é o oposto daquela energia física. Se você me deixar solto, eu vou ter que querer buscar atividade física no dia. Eu vou evitar ler um pouco a mais para fazer uma atividade física um pouco a mais. Mas tem gente que vai evitar uma atividade física para ler um pouco a mais. Cada um na sua régua. Se um dia fosse preso, Deus me livre de ser... É fácil. Mas, cara, eu ia ler... É fácil, né? Cara, mas eu ia ler tanta coisa que tá atrasada. Tanta coisa, cara. Putz. Eu tô vivendo um momento agora, nesse exato momento aqui, falando com vocês, com o meu joelho, que eu tive uma lesão no meu joelho aqui, desloquei o joelho faz uma semana. Vou tratar agora, mas teve uma pausa muito forte nos meus planos da energia física que eu tava aí planejando, voltar inclusive a fazer lutas e tal, que eu sempre gostei de lutas e pratiquei muito tempo na minha vida, mas parei muito tempo também. Falei, agora tá na hora, tava me preparando fisicamente para voltar, até querer voltar a competir esse ano. Agora eu tive uma lesão aqui, vamos ver qual é a gravidade da lesão. Mas eu falei, é um momento também, deixa eu aproveitar isso. É o momento de eu ficar mais sentado, com a perna esticada, vai dar para ler um pouco mais, então eu vou tentar me adaptar à minha régua atual. Qual que é a minha régua atual? Andando no passinho do pirata, dei treinamento na semana passada lá, manquitolando lá com a perninha dura. Gente, me desculpe, estou me recuperando uma lesão. E tudo bem. Eu acho um charme o cara que manca. Sem ser o cara que tem deficiência. Pô, né? Cara, então mas é charmoso. Esporte, né? Pô, põe a mão dentro do casaco e igual o Napoleão, cara. Isso, todo ferrado da guerra. Mas é isso. Então, assim, você... são momentos e aceitação da régua. O mais importante de tudo isso é compreender qual é a sua régua e buscar fazer o melhor em todos os aspectos da sua régua. A cabeça precisa de graxa também, né? É lógico. Não se punindo por você não fazer, mas também não sendo muito frouxo com você mesmo, né? O cara fala, minha régua é essa, eu não leio nada. E o cara passa 5 anos sem ler uma página. Aí não pode. Porque aí eu tenho certeza que a energia mental ficou um pouco parada no tempo. E para ele poderia estar numa versão melhor dele mesmo. Então aí é muito no sentido de você se comparar com você mesmo, no horizonte do tempo. Falar, estou melhorando em todos os aspectos? Estou, mas um pouquinho? Tudo bem, não tem problema melhorar um pouquinho. Ler uma página é melhor do que não ler nenhuma. E eu garanto para vocês, a falta da leitura é insubstituível, como a falta do sono. Você pode tentar assistir todos os vídeos que você quiser, ouvir todos os podcasts do mundo. A leitura, ela é codificada de uma forma diferente no seu cérebro e ela é necessária também para o desenvolvimento intelectual. Então, ela te organiza de uma forma diferente, linguisticamente falando. Ela é uma coisa insubstituível. Se você faz pouco, deveria pensar em fazer um pouquinho mais. Eu queria só fazer um complemento disso que você tá falando da leitura, que tem em Game of Thrones. Quando o anão fala pro Jon Snow, né? Ele fala assim, por que você anda com um livro? Ele falou assim, porque o livro é a pedra de amolar da espada da mente. Eu preciso sempre mantê-la afiada. Legal, né? Por que você lê tanto? Olhe para mim e diga o que vê. O que você vê é um anão. Preciso fazer minha parte para honrar minha casa. Você não acha? Mas como? Bom, meu irmão tem a espada e eu tenho a minha mente. A mente precisa de livros como uma espada precisa de uma pedra de amolar. Por isso eu leio tanto Jon Snow. Olha que animal.
Maravilhoso. Não, até acho que o Fabrício acabou respondendo a questão, porque eu ia até buscar, porque quando a gente fala na própria neurolinguística, a gente fala da linguagem representacional, né? Então, cada ser, ele vai ter um estímulo representacional mais forte do que outros. Quais são esses estímulos? Audição, visão, a sinestesia, e agora inventaram um chamado digital mental. O que é isso, né? Então, quando o Fabrício traz enquanto não tiver o quântico, tá tranquilo. Isso. Quando o Fabrício traz na fala dele que ele é muito mais auditivo, né? Então, ou seja, a linguagem representacional, ele aprende mais ouvindo do que alguém visual que é assistindo ou lendo um livro. E aí a minha pergunta, e ele acabou respondendo, é com relação ao intelectual, porque assim, eu enxergo sim que de repente eu consigo desenvolver uma intelectual ouvindo podcast também, né? Assim, eu posso ter um podcast super... Acreditamos nisso. Educativo, não, com certeza. E eu tô aprendendo. Eu também sou auditiva. A minha linguagem representacional é audição. Então, eu capto as notícias muito mais fácil ouvindo rádio do que lendo o G1. Eu sempre busco alternativas auditivas, apesar de também de buscar livros, né? E aí eu queria só entender claramente essa questão. O desenvolvimento do mental, em algum momento, ele esbarra na leitura. Não tem como eu sou auditiva, então eu vou buscar todo audiolivro, eu vou buscar todos os caminhos para a minha linguagem representacional. Eu tenho que esbarrar na leitura? Eu acredito que sim, Grazi. Por quê? Porque você precisa de alguns estímulos que só a leitura dá, principalmente no sentido de construir algumas estruturas linguísticas, até para você se expressar depois. Uhum. Então, até para você escrever também, você querer se expressar por escrita, é importante. Agora, sim, a leitura é um ponto interessante. Por que eu trago ele com uma certa ênfase? Porque é um ponto que muitas pessoas acabam tendo uma dificuldade, e se você se superar na parte mais difícil, nas outras você vai muito bem. Então, o que é legal do envolvimento total, e esse conceito também é um dos princípios dele, é você buscar sempre se superar. E aí onde é mais fácil superar? Na minha opinião, é mais fácil superar naquilo que você tem mais dificuldade, você fazer um pouquinho. É o que eu chamo de pequeno milagre. O que é um pequeno milagre? Aquela pessoa que não lê nada, pega um livro e se dedica de uma página por dia. A pessoa fala, nossa, é um milagre. Então a superação, ela vem com você buscar fazer algo para romper uma certa limitação interna que você tinha em relação àquele assunto. Legal. Então eu gosto muito de trabalhar a superação no ponto que eu tenho mais dificuldade, fazendo o quê? Um pouquinho. Fala assim, poxa, eu tenho muita dificuldade na leitura. Tá bom, então eu vou ler um pouquinho aqui. Nossa, parece que você quebra uma fibrose mental enorme. Porque você fala assim, eu vou no meu flow, tá certo, vai fazer 90% lá. Mas é muito importante lembrar também que a superação depende de você enfrentar um pouquinho aqueles seus maiores medos, as maiores dificuldades, um pouquinho. E dar vazão naquilo que você já tem. Pô, não precisa me pedir para eu poder pôr no carro um áudio ou um áudio de um vídeo que eu quero assistir e ficar lá dirigindo 1 hora, 2 horas e ouvindo. Maravilhoso, pra mim é maravilhoso. Uhum. Apesar de também... Por que caímos, Bruce? Por que caímos, Senhor? Para aprendermos a ficar de pé, Senhor. Por que caímos, Bruce? Você sabe essa referência? Manda ver. É o Batman, né? No Batman Begins, ele tenta lembrar que o pai dele falava assim, por que caímos, Bruce? E a resposta é, para nos levantarmos. Só que ele sempre lembrava disso no momento que ele tava lá dentro da caverna e ele tinha medo da morte do pai e da mãe, tinha medo dos morcegos e foi se adaptando um pouquinho ao medo que ele acabou se tornando o Batman, né? Perfeito. E muitas pessoas buscando uma superação num ponto fraco desenvolvem um ponto forte novo, que é uma capacidade de suportar aquela adversidade ali, porque treinou. Só porque treinou. Por que caímos, Grazi? A Grazi é recordista em cair. Nós podemos fazer um podcast só das minhas quedas, Almino. Explica agora, que são quedas físicas reais, né? Fala assim, ó. Gente, pessoal, fala aí, explica. Para os ouvintes, assim, eu tenho uma média de quedas, uma estatística já feita de no mínimo 1 por mês, né? E assim, são quedas públicas, eu não gosto de cair em casa. Ô, Grazi, mas é com afastamento? Não, eu não abro ambulatório já resolve? Não, eu não abro CAT, geralmente eu interrompo reuniões, videoconferências, batendo a cabeça no vidro da sala de reunião.
E aí acabo interrompendo ali, mas levanto rapidamente e sigo. Posso cair no estacionamento também, coisas do gênero. De escadas, né? De escadas. Escada. Super comum, inclusive eu brinco com meu marido que eu conquistei ele assim, que no segundo encontro eu caí de cara lá no Largo da Ordem, pra quem é de Curitiba sabe, eu caí de cara, uma daquelas pedrinhas lá no segundo encontro. Ele ficou olhando para um lado, para o outro, tipo, não conheço essa louca caída no chão. Mas é coisas da vida, né? Por isso caímos, ó, porque não temos equilíbrio. Aproveita que você vai aprender mais a se levantar, né? Você iria falar pro pai do Bruce, porque não temos equilíbrio, por isso que caímos. Porque não temos equilíbrios. Mas só voltando nesse ponto para fechar aí, Fabrício, a questão que você traz então, por exemplo, da superação, podemos dizer assim então, se no meu intelecto o meu flow é ler livros e eu não estou acostumado a escutar um podcast, eu posso me desafiar a escutar o BizuCast algumas vezes. Por favor, né? Por favor, faça download de todos os BizuCasts. Assine o nosso feed, escute todos os podcasts porque se torne uma pessoa melhor. Não, porque é realmente isso, porque daí você está desenvolvendo outras estruturas cerebrais também, né? Porque às vezes o contrário é verdadeiro também, o cara pode ser um devorador de livro e ele tem uma atividade em ouvir, né? Ou assistir mesmo, né? E a pessoa devorador de livro vai passar todo esse conhecimento, ele não tem uma retórica boa, ele não tem uma forma de se expressar verbalmente bem desenvolvida, porque ele trabalhou muito a leitura, a estrutura linguística do texto, mas ele não trabalhou a estrutura coloquial, verbal, né? Falada. Ele não treinou. E aí, então, se ele ouvir podcast, ele talvez vai ouvir aí referências de colocação de voz, de conjunção de conceitos, e aí um flow verbal que ele não está acostumado. Talvez seja um grande desenvolvimento para essa pessoa, que vai, no conceito de desenvolvimento total, dar para ele mais energia mental para ele poder ter alto desempenho no que ele quiser fazer. E vamos agora então para a última energia, qual é a energia? A criança, vamos seguir a história da criança. Perfeito. A história da criança. E aí essa criança descobre que ela nasceu por um motivo. Como Mark Twain dizia, só tem 2 dias mais importantes da vida. Quando você nasce e o segundo... Quando você morre. O cara fala, não, morrer não é legal. Não foi Pra algumas pessoas cara. Pô. Se você acredita em vida após a morte, pô. Quer falar, você vai pra Valhalla, você vai... Tá certo, mas tem um mais importante. Quando você nasce é o primeiro e o segundo, segundo Mark Twain, é quando você descobre por quê. Por que você nasceu? E aí é a última camada, quando você descobre um certo motivo maior do que apenas atender as suas tarefas e demandas diárias. Ter um prazer é o Ikigai, tá aí. É aquilo que, né, é o motivo, né, para eu fazer as coisas. Razão do né? Dominar o mundo. Dominar o mundo é o meu. Isso. Então, é o Pink Cérebro, né? O que faremos amanhã ao vivo. E aí, assim, você encontra isso num sentido... Aí o conceito é espiritual, mas quem criou o conceito deixou muito aberto para você entender a espiritualidade do seu jeito, né? Mas, no meu entendimento, é tudo aquilo que transcende o corpo físico. Então, é o oposto ali do físico. É tudo aquilo que é mais etéreo, mais quântico, mais fora do que você pode medir e ver e palpar. Poderia ser para alguém ir na missa? Totalmente. A religião totalmente voltada para a energia espiritual. E para aqueles mais céticos, estudos, né, científicos mostraram que você ter uma religião e ter uma doutrina de oração, reflexão, meditação, rezar, traz um profundo equilíbrio nas outras energias. Inclusive, principalmente na física, que há uma harmonização das células e que você fica um pouco mais saudável e melhor se você tem uma espiritualidade mais desenvolvida. E essa espiritualidade pode ser conquistada, primeiro se conectando nesse propósito maior, e aí aquilo, parar de atender um pouco os pedidos mundanos, é aquilo que eu gosto muito que o Olavo de Carvalho fala, ele fala assim, se pendure numa esfera superior e atenda a Deus. Deus, o que você quer da minha vida? E aí quando você atende a Ele, meu amigo, você não liga mais porque as pessoas pensam de você, só liga para o que Ele pensa de você. E se você fizer as coisas alinhadas com esse motivo mais amplo, você quebrou um pouco aquele ambiente mundano de você atender
entender e ficar emocionalmente abalado porque o fulaninho não gostou de você, porque o outro te deu feedback, porque fisicamente você não tá tão atraente. Você fala assim, cara, mas eu tô tão conectado naquilo que é mais importante que isso me acalma para todas as outras áreas da vida. Me dá até mais paz para eu ir na academia e não ficar me olhando tanto no espelho, preocupado com o meu progresso, mas sabendo que eu estou fazendo a coisa certa. Então, emocionalmente fico mais forte. E mentalmente, eu fico mais programado, assim, para cumprir aquilo, entendeu? Eu falo assim, não, isso aqui é importante, por que é importante eu estudar isso agora dessa forma? Por mais que para mim, na minha régua, seja chato, por exemplo. Porque se eu estudar isso, eu vou conseguir cumprir mais essa minha missão, esse meu propósito, vou agradar mais a Deus se eu for uma pessoa melhor, ou se eu fizer esse meu trabalho melhor. Puta, aí é a gratidão total. E aí você começa a entrar naquela lógica de você seguir os sinais da vida, sabe? Tá dizendo que é por aqui. Eu vou fazendo e eu começo a coletar feedbacks, que eu chamo feedbacks divinos. Poxa, aquilo que eu tanto esperava aconteceu porque eu me desconectei um pouco do mundano e me conectei mais no espiritual. Aí a coisa fica maravilhosa. Ô Fabrício, aí é o ápice do prazer. Fabrício, e se tiver uma pessoa assim que é totalmente ateu? Perfeito. Como é que a gente consegue fazer ele também ter um ritual? Que ritual a gente poderia indicar pra ele para que ele não desbalanceasse essa última energia? Totalmente. Como ele quer ser lembrado no aniversário de 80 anos dele. Tá lá, seu aniversário de 80 anos. O que você quer que as pessoas falem de você? Essa é a sua esfera espiritual, sua energia espiritual. É aquilo que você deixa que é além de você, transcende você. É o seu legado. Alguns pensam que é o que você deixa quando morre, mas na verdade é o que você deixa como rastro por onde você passa. Tem cara que fala, não, é muito importante deixar um legado, e aí passa por um ambiente lá e deixa um legado maldito onde ele passa. De discórdia, de confusão. Isso não precisa ser religioso, acreditar em Deus para você entender que isso é importante na sua vida. E no final a sua vida é apenas isso, porque por todos os momentos que você passa, você vai deixando esse legado. Que legado você quer deixar? Um ateu, minimamente, ele quer deixar um legado de uma certa admiração, de uma certa qualificação técnica, de uma certa perspectiva de que ele foi bom em alguma coisa. Ninguém nasce para deixar o legado de que ser ruim, né? Tem um livro legal, tem um livro legal do Cortella que é Qual a Tua Obra, né? Isso. E obra é alguma coisa assim, que se fecha. O que é uma obra? Uma obra é aquilo que está concluído. Aquilo que se fecha quando você não tem mais como mexer nela. Aí de fato a obra está concluída só quando você morre. E aí a obra é a sua história. Então assim, também o dia de ontem eu não consigo mais mexer. Minha obra, ela é dia a dia, né? Ô Fabrício, são pequenas obras do dia. A gente poderia também dizer para esse ateu assim, que se ele fizesse um exercício diário de reflexão do dia dele, das coisas que ele dá valor, dos que valores... ele fez e o que vão falar dele. Eu ia entrar nisso, da questão dos valores. Eu acho que espiritualidade aí não é religião, mas tem uma questão de valor também, né? O que é valor para a pessoa, né? Acho que tem isso é legal. Ateu que faz muita caridade, digamos assim. O cara tem um altruísmo gigantesco e ele não tem conexão com Deus, nem com deuses nenhum. E aí a espiritualidade do cara tá nisso, tá ali no ajudar o próximo, né? Para quem acredita em Deus, ele está ligado a Deus de uma forma indireta, mas assim, para quem não acredita, ele está ligado a uma causa. Uma causa é a sua espiritualidade. Tá bom. Eu queria também trazer queria trazer um gancho aqui para quem é muito científico, um ateu muito científico, que é o seguinte: dentro dos estudos de metodologia científica, existe um termo, um estudo que se chama epistemologia, que é o estudo da busca pela verdade. Perfeito. E dentro deste estudo, nós temos o que é verdade e o que é crença. Eu adoro quando eu escuto as pessoas dizendo assim, a minha verdade não é a sua verdade, cada um tem a sua verdade. Me dá arrepio, né? Porque verdade é algo único. Verdade é aquilo que pode ser comprovado e verdade é só uma, não existem várias. O que este sujeito no seu discurso tenta dizer é crença. E a crença vive no mundo da fantasia, a crença é aceitável no mundo da imaginação, a crença é qualquer. Qualquer um pode acreditar em qualquer coisa. Isso. E olha que interessante, quando a gente fala que crença é o que eu acredito, né? Religião é crença. Religião, a fé, está ligado à crença, que é acreditar em algo mesmo que isso não tenha prova. E olha que legal, e quando a gente fala de crenças e valores, de certa forma, você mesmo não tendo religião, acredita em uma série de coisas ligadas a seus valores, que são suas crenças, e não tem explicação, motivo ou razão
mas você a segue mesmo assim. Como? Perfeito. Ser honesto, como, sei lá, gostar de animais, sei lá, quais são os valores, liberdade. Esses valores e crenças nasceram dentro do indivíduo sem comprovação científica, vocês concordam? Ninguém fala assim, eu vou adotar essa crença porque cientificamente não. O cara simplesmente faz parte, inclusive, da construção do indivíduo. Perfeito. Ele tem a ver com a intuição, ele sente aquilo já naturalmente. Então podemos dizer para essa pessoa que essa energia espiritual, uma reflexão baseada em suas crenças e valores diários, de quanto você esteve dentro, fora disto e o que você pretende se reorganizar como ser para que isso não volte a ocorrer, se foi algo ruim, não é muito diferente da pessoa que reza pra Deus, não é verdade? Ou na oração do dia. Na verdade é a mesma coisa. É a mesma coisa, só com nomes diferentes. E tem um ponto que eu acho que é legal a gente falar aqui também, né? Porque as pessoas mistificam muito, né? A gente falou um pouco disso no podcast de coach, sobre a questão de, nossa, minha missão de vida tem que ser algo extraordinário, né? Eu tenho que ser o cara dos caras, né? E aí, quando você vai ver a essência da razão de ser, do Ikigai, ou enfim, do propósito, pode ser algo que tá ali no teu dia a dia, né? Eu falo assim, puxa, tem gente que veio pra ser mãe, pronto. Eu falo pra minha mãe, teu grande dom é ser mãe, né? Ela é dona de casa, tudo. E ali tá a espiritualidade dela, ela se energiza, enfim, as crenças dela se a família está bem, ela está bem, a espiritualidade dela está vinculada a isso, né? Óbvio, ela acredita em Deus, enfim, mas se ela não acreditasse em Deus, ali estaria a razão de ser. E às vezes as pessoas ficam buscando, né? Eu quero, puxa vida, eu vou salvar o mundo, né? Pela paz mundial, vou acabar com a fome. Gente, seja menos. Isso. Né? Assim, você consegue sim desenvolver uma espiritualidade sendo você a partir dos seus valores e acreditando naquilo, né? Então, acho que a simplificar também a espiritualidade é um caminho que vai trazer aí o envolvimento total, uma força maior, né? Porque se você começar a elucubrar muito, não, tem que ser isso. Não, aí viaja na maionese. Aí não vai. E assim, não é causa global, causa ampla, é causa próxima ali de você, uma coisa que você sente que você tem uma facilidade. É o Ikigai mesmo em ação, pode ser um trabalho simples, um trabalho, né, que não é tão valorizado. A gente poderia dizer assim, que se o cara tem uma energia física balanceada, emocional também, mental, né? Então assim, vamos dar um exemplo lá, o cara faz a caminhadinha do dia, o cara se alimenta bem, aí na parte emocional, o cara extravasa do jeito que ele gosta, as energias lá, o cara tem um hobby, né? Aí mentalmente o cara lê, toda semana tem o ritual dele de leitura, de estudo, de aprender coisas diferentes, porque às vezes também, né, Ortiz, não vale a pena coisas novas, né? Dá um impacto, às vezes, o cara leu uma página de um assunto que ele nunca leu, contra 100 páginas de um assunto que ele já há 10 anos estuda, né? Claro, tá valendo os dois, mas a variedade é legal. Mas e se o cara fez tudo isso e no final do dia o cara não sabe por que ele está fazendo tudo isso? Se o cara não tá ligado às crenças e os valores dele, ou à religiosidade, ou à fé dele, é como se ele estivesse fazendo tudo isso em vão, né? E você tem que entender também que vai ter esses altos e baixos, porque quando vem esse baixo, você não sinta o golpe tanto, né? Vamos voltar lá ao exemplo do lutador. Tem algum lutador que sai com a cara limpa, né, e é campeão? É difícil, né? Sim. O cara tem que estar preparado para levar a porrada também. O que vai definir, o Rock, né? O que o Rock diz? O que te define não é se você bate mais forte, é o quanto você aguenta levar porrada e levantar de novo. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Agora eu tô falando pra você que é um pouco com baixa autoestima. Por incrível que pareça, olha só, se você se acha idiota, vou contar um negócio pra você. Por mais incrível que pareça, você é
único em todo o universo. Não existe ser nenhum igual a você que tenha vivido exatamente nesse espaço-tempo, neste momento que você está vivendo. Pode até ser que fisicamente exista uma possibilidade matemática de ter um ser fisicamente igual a você, mas estando neste mesmo espaço-tempo, não. Então, isso nos faz muito especial. Nós somos únicos. Não existe ninguém, né? Se a gente falar só de planeta Terra, não existe ninguém com essa cara que você tem, com este nome que você tem, com a personalidade que você tem. Você é único, então você deveria levar isso em consideração, que você tem que se permitir a fazer coisas que são para você, que servem para você. Não para todos. Tem que pensar que existem... O primeiro passo, né? Pensar que existem essas 4. Se você já escutou esse podcast agora, você já tem o conhecimento, né? A partir de agora, se você tomar... Igual o kardecismo. A partir do momento que você sabe que você está errado, você é mais errado que o ignorante. Então agora você tem a obrigação de cultuar esses rituais pequenos, essas pequenas gotinhas, porque você escutou esse podcast. É que nem o chamado. Você escutou. Em 7 dias, a Samantha vai vir atrás de você. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição pra apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Produzido e editado por BizuCast. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!